Olá pessoal, olá alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência nos vídeos aqui deste canal sobre o Minuto Enem, nós vamos falar hoje sobre variação linguística. A quem não me conhece, eu sou o professor Rafael, eu leciono a disciplina de gramática. É interessante nós sabermos que o Minuto Enem, ele vem como uma ferramenta super importante para ajudá-los nesse momento de estudo de vocês e preparação para um dos vestibulares mais concorridos do nosso país. Então, atenção nessa aula de hoje, que nós vamos entender com uma profundidade um conteúdo bastante importante e interessante para ser trabalhado no Enem. Todos os anos, desde que o Enem surgiu, nós temos essa variação linguística como conteúdo, como um dos principais conteúdos a serem solicitados neste vestibular. Então veja, eu aqui com a minha lousinha manual, vou falando e vocês vão copiando aí para ter as ideias bem fixadas. O que seria então essa variação linguística? Se vocês perceberem, em verde eu coloco várias palavras soltas. Coloco oxe, ba, tchê, trem, mano, é nóis, uai. Então percebam, isso é a variação linguística. E eu defino variação linguística para vocês dizendo exatamente isso. É as várias maneiras que o falante tem de se comunicar. Então nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, uma peculiaridade na fala. Uai, né, trem, peculiaridades de Minas. Entretanto, nós temos também paulista e paulistanos, nós temos o mano, o tio. E aí, pessoal, se vocês perceberem, cada um tem uma respectiva maneira de falar. Se você pega os gaúchos, tem o ba, o tchê, os baianos, oxe, oxente, e assim por diante. Ou seja, a variação linguística é a riqueza que existe no nosso país, as variadas acepções de pessoas que moram em determinadas localidades e se comunicam de uma maneira, têm um costume para pronunciar as palavras, têm um costume para desenvolver as construções de uma oração, de uma frase, a depender dos estímulos que lhe foi passado. Então, o mineiro fala de um jeito, paulistano falam de outro jeito, os baianos de outro jeito, os gaúchos de outro jeito. Isso é a variação, é a variedade. Variação linguística precisa ser internalizado por nós, que é, neste sentido, então, a pluralidade. Somos todos iguais, mas com peculiaridades distintas. A variação linguística vem para nos dizer exatamente isso. E vejam, os tipos de variação linguística que existem na nossa sociedade, na nossa teoria. Como assim tipos de variação linguística? Não é só o ai, o tchê, o ba, o né. Não, não é. Existem 4 grandes maneiras estudiosas de nós chegarmos à variação linguística. Nós temos a variação linguística histórica, nós temos a variação social, nós temos a variação estilística, nós temos a variação geográfica ou regional. Então, eu vou falar cada uma delas para vocês. A variação histórica, pessoal, esta daqui, é aquela variação que a língua vai evoluindo através dos tempos. Palavras obsoletas que nós não utilizamos hoje em dia, nós não escrevemos mais dessa maneira. Exemplo, o meu próprio nome, Rafael com PH. O Rafael com PH, hoje em dia nós não utilizamos mais, ainda que tenha pessoas que escrevam Rafael com PH. Farmácia com PH, né? PH no início.
Antigamente escrevíamos farmácia, mas o que houve? Historicamente a língua foi evoluindo, nós passamos por evoluções gramaticais, acordos ortográficos vieram para satisfazer as necessidades da sociedade. E a essa satisfação nós chamamos de variação, porque o tempo vai passando, as palavras precisam se adequar. Então, é muito comum nessa variação histórica você perceber, por exemplo, que antigamente nós falávamos vós me ser, vossa mercê, vassum ser, até chegar hoje em dia no você. Evolução das palavras da língua portuguesa. Se você prestar atenção, você não fala da mesma maneira que os seus avós, bisavós, e na maioria das vezes nem mesmo da maneira de sua própria mãe, seu próprio pai, ou daquela pessoa que te criou, que esteve com você ao longo de sua vida. Por quê? Eles são de gerações diferentes da sua. E aí, tudo é um contexto histórico. Então é comum os avós terem um linguajar bastante diferente do nosso linguajar. É comum vocês, jovens que vão prestar o vestibular, às vezes terem um linguajar já diferente dos irmãos mais novos, sobrinhos, primos, mais novinhos, 5, 4 anos de vocês, 6. Então vocês vão vendo que a variação linguística existe, a evolução das palavras também, e cada um dentro da sua geração, cada um dentro da sua realidade. Entretanto, vale ressaltar que o respeito, ele cabe em todo lugar. Portanto, eu não sou o certo por falar, por exemplo, faço um C, e fulano de tal é errado por falar você. Não, são variações, cada um dentro dos seus estímulos. É claro que hoje em dia nós não falamos mais vassum ser, vossa mercê. Entretanto, se nós nos encontrarmos com pessoas que falam, que optam, que preferem falar a essa maneira, cabe a nós o respeito. Ela é de uma outra geração, eu sou de uma outra geração. Então vamos respeitar. Variação linguística precisa ser sinônimo de respeito para nós na nossa sociedade. Depois nós temos a variação geográfica, essa que está aqui, variação geográfica ou variação regional também. O que seria essa variação geográfica ou variação regional? São os costumes, os falares que eu comecei aqui com vocês essa nossa mini aula. O mineiro fala de uma maneira, o baiano fala de uma maneira, o paulista, paulistano de outra maneira, o gaúcho, o capixaba e assim por diante, cada um à sua maneira. A essa respectiva maneira, devido ao seu estado, à sua cultura, eu chamo de variação regional, de região para região. Tem também, geograficamente falando, uma variação. Qual seria essa variação? A variação do português de Portugal, por exemplo, e o português de Brasil. Nós temos aí uma variação geográfica, ainda que ambos falem a língua portuguesa, o Brasil e Portugal, nós ainda temos muitas diferenças, muitas variações. Então essa variação geográfica, ela vem para demonstrar essa distância que existe, por exemplo, entre Portugal e Brasil, Brasil e Moçambique, que são 8 os países que falam a língua portuguesa como idioma oficial. E isso nós precisamos entender e saber. Quais são esses países, esses 8 países que falam a língua portuguesa como idioma oficial, que enquadram aí dentro dessa variação geográfica? Porque, ainda que falem a língua portuguesa como idioma oficial, eles têm um certo distanciamento em algumas palavras, ou seja, variedade. São eles, esses 8 países: Portugal, Brasil, Moçambique, Timor-Leste, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. São esses 8 países que têm a língua portuguesa como idioma oficial e que podem aí também se enquadrar para nós nessa variação geográfica. Variação agora social. A variação social, pessoal, ela vai dependendo. Existem vários subtítulos dentro dessa variação social, porque ela pode ser escolar. O que seria esse escolar? A pessoa com mais estímulos em estudo, a pessoa com mais estímulo, que estudou mais,
ela tem um certo diferencial. A pessoa com menos estímulo, ela tem também um certo diferencial. Ela não tem tanto conhecimento, talvez discernimento, para se colocar em uma oração, para se colocar em uma fala. Entretanto, não tem certo nem errado. Eu não quero dizer que a pessoa que tem estudo está condicionada a ser um milionário na vida. E tampouco posso dizer que uma pessoa que não tem estudo está atrelada ao fracasso, está fadada ao fracasso, em hipótese alguma. O que tem aí então, Rafael? O que tem aí é uma variação social. Um teve mais estímulo, outro teve menos estímulos. Nós temos que respeitar. Dentro dessa variação social também, pessoal, nós podemos enquadrar a questão de sexualidade. Como assim sexualidade? Nós enquadramos, por exemplo, grupos de homossexuais que têm uma maneira específica de falar. Nós temos grupos de skatistas que têm uma maneira de falar. Nós temos o dialeto de pessoas que se enquadram como fumantes, né, de entorpecentes, tem uma maneira específica de falar. Enfim, homem tem uma maneira específica de falar, mulher tem uma maneira específica de falar. Tudo isso é variação, não tem certo, não tem errado. Não é o homem certo porque é homem, não é a mulher certa porque é a mulher. Não, é variação linguística. Variação linguística é isso, é a riqueza que existe dentro da nossa sociedade tão grande, tão ampla, tão infinita em relação a variedades. Então não tem certo, não tem errado. Combinado? E depois eu tenho a variação estilística. O que seria essa variação estilística? Variação estilística é a fala de determinado grupo. Então, por exemplo, se você vai ao médico, às vezes o médico vai falar, você está com uma cefaleia. Opa, cefaleia, o que será isso? Aí você vai ver, é dor de cabeça. Ah, essa dor sua pode ser uma disminorreia. Opa, disminorreia, falando para as mulheres, o que será que é disminorreia? Disminorreia, dores nas mulheres, tá? Por que nas mulheres? Porque são dores menstruais. Então, se você vai ao médico, ele tem um dialeto dele específico. Isso nós chamamos de variação estilística. Combinado, pessoal? E aí, dentro disso, qual variação dessas aqui é a melhor, qual é a pior? Repito, não tem melhor, não tem pior, tem variação. E onde tem variação, é preciso que tenha respeito, é preciso que tenha pluralidade, é preciso que você tenha um olhar sensível para as várias riquezas que existem no nosso país, em vez de taxar, em vez de inferiorizar, em vez de menosprezar aquela pessoa por às vezes ter tido menos estímulos do que você. Combinado? Continuando. A variação linguística também se divide em níveis da linguagem. O que seriam esses níveis da linguagem? O padrão e o coloquial. O que então é o padrão e o coloquial? O padrão é aquilo que é prescrito pela Academia Brasileira de Letras, é prescrito pelas gramáticas normativas. E o coloquial? O que seria o coloquial? A linguagem coloquial, pessoal, é aquela que nós temos no nosso dia a dia. É aquela linguagem, às vezes, impensada. É aquela linguagem que nós falamos entre amigos, entre familiares próximos, entre namorados, enfim. Pessoas com mais proximidade que você não precisa aí tanta necessidade e evocação de uma norma mais respeitosa, culta e tudo mais. Então, a esse nome nós chamamos de coloquialismo. Vamos aprofundar, então, o que seria isso dentro dos ditames da língua portuguesa. Nós chamaríamos de norma culta e coloquialismo, ou coloquialidade. O que é a norma culta? A norma culta é aquela de maior prestígio. A norma culta é aquela que prescreve as normas gramaticais. A norma culta é aquela que você vai precisar para ser aprovado no vestibular. A norma culta é aquela que você, em determinado ambiente, por exemplo, uma entrevista de emprego, em uma produção textual, em uma redação para um vestibular, em uma resposta na segunda fase de vestibular, é ela que você vai precisar ter o domínio. Ela é de maior prestígio, tá? Ela é de maior prestígio. Entretanto, existe também o coloquialismo.
O coloquialismo, repito, é aquela linguagem impensada, onde eu não tenho muita intimidade com as regras gramaticais. Às vezes nós falamos e utilizamos o coloquialismo porque flui mais rápido e da maneira que vem a nossa mente, já nós passamos para frente, nós não filtramos do ponto de vista gramatical. Então o coloquialismo ele vem exatamente para nos demonstrar isso, que a pessoa tem um pouco mais de liberdade. O que eu preciso saber entre essas duas? Entrar e sair. O contexto em que eu estou inserido me pede uma norma culta ou uma coloquialidade ou um coloquialismo. Eu estou falando com uma pessoa que teve menos estímulos vitais, né, durante a sua vida. Então, se eu estou falando com essa pessoa que teve menos estímulos, eu vou também reduzir a minha bagagem para que essa pessoa consiga me entender. Às vezes eu tenho menos estímulo. Então, se eu tenho menos estímulos, eu vou falar da minha maneira para que a pessoa consiga entender. Entretanto, em uma entrevista de emprego, eu preciso ter um domínio, ainda que básico ao menos, dessa norma padrão, dessa norma culta, para que eu consiga aí estar entre as pessoas que querem também essa vaga de emprego, querem este vestibular e coisas afins, tá? Se nós não tomarmos cuidado, pessoal, nós vamos incorrer em preconceito linguístico. A partir do momento que nós diferenciamos, que nós menosprezamos, inferiorizamos uma pessoa pela simples maneira que ela fala, nós estamos sendo preconceituosos. E o preconceito linguístico é crime. Você inferiorizar, diminuir uma pessoa tão somente pela maneira que ela fala é crime. E nós chamamos, nós já tivemos na realidade, né, esse preconceito linguístico ao longo da nossa história, desde a era de Hitler, né, onde ele mandava para os campos de concentração os judeus, ou seja, uma xenofobia, um preconceito linguístico. Todo preconceito, toda pessoa preconceituosa, ela traz consigo uma amostra irrefutável do quão ignorante ela é. Então não vamos menosprezar essa pessoa pela maneira que ela fala, pela maneira que ela desenvolve, que ela articula. E pensando no Enem, o Enem sempre vem com temáticas assim. Nós já tivemos vários exercícios do Enem que solicitavam do aluno este conhecimento de variação linguística para que ele pudesse desenvolver o exercício, chegar à resposta. Teve um dos últimos que eu me lembro que foi a questão do pajubá, o dialeto dos transexuais, dos travestis, ou seja, é a comunicação, é a variação que existe na nossa língua. Não é porque é travesti que ela é indigna, não é porque é homossexual que é indigno, não. Isso é uma coisa que existe entre nós para dizer isso, essa variação. Olha que riqueza que é o nosso idioma, olha que riqueza que é a nossa pátria. Imaginem vocês se todos nós fôssemos iguais. Imaginem vocês se a sociedade toda fosse você. Imagine eu se toda a sociedade fosse eu. Meu Deus, não, vamos respeitar a variedade. Que bom que tem a variedade, que bom que tem essa pluralidade, que bom que existem héteros, que existem homossexuais, bissexuais. É uma variedade. Então, vamos aceitar essa variedade, essa riqueza, essa pluralidade na nossa sociedade. Isso é variação linguística. A partir do momento que você aceita tudo isso, que você aceita essa pluralidade, você conseguiu entender com maestria o que é essa variação linguística, o que essa variação linguística quis deixar de lição para nós. E para terminarmos, Evanildo Bechara, que é um respeitável gramático, é ele que pensa sobre o acordo ortográfico, é ele que dá a palavra final. Ele, em uma entrevista, disse isso, eu achei super importante. Falei, eu vou colocar essa frase lá no Minuto Enem, para que os meus alunos e as pessoas que me ouvirem e assistirem também possam ter esse conhecimento e refletir sobre isso. Um falante, veja, um falante deve ser poliglota do seu próprio idioma. Veja que sensibilidade, veja que riqueza, veja como é diferente
quando uma pessoa entende o que a variação linguística quer passar. É isso, é sem ódio, é sem rancor. A pessoa ser poliglota do seu próprio idioma, ele quer dizer, você precisa saber entrar e sair das diversas esferas pelas quais você pode estar inserido. Você precisa entrar e sair nas diversas situações em que nós possamos estar inseridos. Então, riqueza. Variação linguística é sinônimo de riqueza. Não deixem de estudar essa matéria, não deixem de depreender, internalizar essa matéria com vocês e não se esqueçam. Será que de fato eu consegui entender? Será que de fato eu consegui absorver essa variação linguística? Não fiquem só na teoria da variação linguística. Variação linguística é a prática. Você está respeitando a pessoa que fala diferente de você? Você está respeitando a pessoa que tem menos condições financeiras que você? Você está respeitando a pessoa que tem uma orientação sexual diferente de você? Está? Ótimo. Então você entendeu o que é variação linguística. Não está? Se você não está, volte lá no começo do meu vídeo que você vai conseguir entender a que eu me refiro quando eu falo sobre variação linguística. Foi muito bom estar com vocês nestes minutos, nestes momentos, estes minutos do Enem. Espero ter passado um pouco de conhecimento para vocês. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Mais uma vez, eu me chamo Rafael, sou professor de gramática. Contem comigo no Minuto Enem, na sala de aula ou em qualquer lugar que vocês necessitarem. Contem comigo. Precisando de gramática, estamos à disposição. Fiquem bem, estudem, façam as redações e até a próxima.